Oi, eu sou a Juni e no vídeo de hoje vamos falar sobre alguns pontos que a gente vem observando desde que a gente se mudou pra Belém. Pra quem não sabe, a gente é de Natal RN e a gente se mudou pra cá. Meu esposo teve que se mudar a trabalho e a gente veio. Meu esposo chegou aqui em fevereiro e eu e a minha filha chegamos aqui em abril desse ano, tá? E aí eu vou falar sobre alguns pontos que a gente vem apresentando. Não vou falar que são pontos negativos nem positivos, eu vou falar alguns pontos e você aí do outro lado vai decidir se é um ponto negativo ou não. São desafios que a gente vem enfrentando desde que chegou aqui, tá? Na cidade. Lembrando que pode ser diferente de família para família, de pessoa para pessoa. Pra gente são desafios, são coisas que a gente vem enfrentando, porque somos só nós três aqui, né? Sou eu, meu esposo e a minha filha, que agora tem 1 ano e 6 meses. Então, vamos lá. Primeiro ponto é que antes de viajar a gente tinha pesquisado, porém, a gente só sabe viver, né? Na prática, né? Falavam muito que a energia aqui não era em conta, que era bem alta, que era caro, tal, blá, 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 blá. Mas na prática é que a gente realmente sabe. Quando a gente chegou aqui, a gente não tinha fogão, porque o nosso já era antiguinho, então a gente optou por não trazer o nosso e comprar um temporário de 2 bocas elétrico. Gente, que escolha péssima que foi, porque a conta começou a vir alta por causa que era uma coisa a mais na tomada. A nossa geladeira a gente conseguiu adaptar, falou com um eletricista e ele conseguiu adaptar para a hora que a gente conseguisse usar do nosso estado, porque a voltagem era diferente. Depois eu explico mais sobre isso. E aí a gente tinha um ventilador que a gente tinha trazido, que era com a voltagem daqui, porém quebrou na mudança, e aí a gente teve que fazer o pedido de um. Enquanto não chegava, a gente ficou usando o ar-condicionado que já tinha aqui no apartamento. No quarto da nossa filha, a gente ficou sem ventilador e ela ficou usando no quarto dela, para não dormir no calor, ar-condicionado. Meu Deus, outra escolha péssima. No nosso estado, a gente nunca tinha chegado a pagar mais de R$ 200 de energia. Porém, usando geladeira, fogão de 2 bocas elétricas e o ar-condicionado, a gente chegou a pagar aqui R$ 600, coisa que a gente nunca tinha pagado, então a gente achou um valor alto, mas tudo bem. Depois que a gente trocou o fogão, que a gente, com o ventilador chegou, que a gente trocou o ar-condicionado pelo ventilador, deu tudo certo, voltou a R$ 200. Pode ser que no seu estado R$ 200, pode ser que na sua realidade R$ 200 seja demais. Mas para quem chegou a pagar R$ 600 quando chegou aqui, 200 já é bom demais da conta. Aqui a gente, outro ponto é que aqui a gente não paga água, o que já alivia nas contas a serem pagas. A gente paga aluguel, energia e tem a internet. A internet é um ponto que, quando a gente chegou, a gente não sabia por qual contratar e tal. E aí todo mundo alertou a gente que a internet aqui não era tão legal. E aí disseram pra gente optar pela Claro. Disseram no trabalho do meu esposo. E aí a gente optou pela Claro, já que eram pessoas que moravam aqui que tinham falado pra gente sobre isso. Realmente a internet é legal, porém eu não sei o que acontece, não sei o que é satélite, não sei. Quando o clima muda, chuva, sei lá, a internet acaba ficando péssima. E aí a gente entra em contato com eles, mas só resolve no dia seguinte. Ou a gente vai na tentativa, liga, desliga o modem, faz o que foi orientado e pronto. Até funcionar e dar certo, ok, voltar à normalidade. Outro ponto é que a gente não tem transporte, ou seja, a gente não tem carro. Então, sair de casa para fazer grandes compras, compra do mês, é um desafio, porque a gente tem uma criança que ela já está andando, porém ela ainda precisa de colo, precisa de atenção, precisa de cuidado dentro de um supermercado. Então, fazer uma compra grande, depois chamar o Uber, colocar tudo no Uber, é um desafio. Então a gente optou
A gente fez algumas vezes, mas acabou ficando não tão em conta, porque a gente teve que ir mais de uma vez no mercado. Então a gente fez o teste de fazer a compra no supermercado de atacado pelo iFood, né? Agendar o horário tal para receber as compras. Sobe no elevador, no carrinho de compras, e a gente retira aqui no apartamento. E deu super certo, tá funcionando, é isso que a gente tá fazendo. E aí, compras que a gente não pode realmente fazer pelo iFood, que são de frutas, legumes e verduras, a gente tá indo fazer presencial. Mas já diminui muito as sacolas e dá pra trazer de boas dentro do Uber. Então, esse é um ponto. Se você tem carro, tá vindo pra cá de carro, tudo bem, você pode ir no mercado. Pra gente, esse é um desafio, a gente teve que optar por isso. Outro ponto é que as ruas aqui, elas não são tão limpas e tem bastante moradores de rua. Pode ser que em outros estados também sejam assim. No nosso estado, onde a gente morava, a gente não via tanto. Porém, aqui a gente vê bastante, as ruas não são tão limpas, mas não são em todas as ruas, tá? Outro ponto, e eu acredito que seja mais assim, questão de, sei lá, moradores, gestão, não sei. O outro ponto é que as pessoas aqui levam muito mais a sério a questão de onde você vem e onde você mora. Se você mora em uma periferia ou um bairro que não é considerado nobre, as pessoas levam isso muito em conta. Então, assim, não acho que isso seja um ponto nem negativo nem positivo, é um ponto. E eu quero deixar claro que, assim, eu não concordo. De onde você vem, onde você mora, não define quem você é. Porém, acontece em todo lugar, porém eu vejo que aqui as pessoas levam muito mais a sério. Outro ponto a se pensar é que como estamos só nós três aqui, eu ainda não estou trabalhando presencial, estou em casa, trabalhando como freelance, porém tenho o desejo de voltar a atuar na minha área, de carteira assinada, tudo bonitinho. Porém é algo a se pensar e se pensar muito, porque eu teria que deixar minha filha o dia inteiro em uma escola, ficaria bem mais corrido. Então, assim, estou procurando algumas vagas em home office. E aí vamos torcer pra dar certo. Por enquanto, estou como freelancer. Mas isso é um ponto, é uma realidade. Se você está se mudando com a sua família, filhos, e é só vocês, isso é algo a se pensar, tá? Sobre valores de mercado. Valores de mercado varia de estado para estado. Algumas coisas aqui eu acho bem mais caro do que no meu estado. Porém, eu não posso afirmar realmente ser mais caro ou mais em conta, porque vai de estado para estado. Então, eu não posso afirmar isso, né? Vai de estado para estado. Uma colega se mudou recente e ela disse que lá no estado dela tudo era muito mais em conta do que aqui. Já no meu estado, algumas coisas eram bem mais em contas e outras não. Então, assim, vai de estado para estado. Eu não posso afirmar que é mais caro ou mais em conta. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando valores de compras, esse tipo de coisa, e aí vocês avaliam, né? Outro ponto que eu gostaria de deixar bem claro é a questão de... Não sei nem como falar isso, mas é a questão de pessoas. Antes de eu me mudar, as pessoas falavam muito que as pessoas daqui não eram simpáticas. Porém, eu não acho isso. Desde que eu cheguei, eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida. Quando eu falo que sou de outro estado, as pessoas acham legal, perguntam como falam, é lá onde tem o Morro do Careca, não sei o quê. Onde tem uma arena das dunas, as pessoas acham legal, as pessoas me recebem bem, as pessoas não ligam com o meu sotaque, as pessoas, muito pelo contrário, as pessoas me indicam lugares para ir, me indicam lugares para conhecer, me indicam comidas, me apresentam comidas diferentes, conversam bastante comigo, falam sobre a cultura. Outro ponto
antes que eu me esqueça, outro ponto é que as pessoas aqui, elas dão muito valor de verdade à cultura deles. Eles têm muito respeito, muito zelo, muito cuidado, muito amor. Eles gostam de falar sobre a cultura deles, eles têm orgulho, sabe assim? Eu sei que em outros lugares pode ser assim, mas lá no meu estado as pessoas têm bastante orgulho. Porém, eu não tinha tanto contato com pessoas que tinham tanto orgulho assim. Porém, aqui, as pessoas em que eu tô tendo esse contato, desde que eu cheguei, têm muito orgulho, entendeu? Apesar de ter pontos positivos e pontos negativos, as pessoas têm muito orgulho de morar aqui, têm muito orgulho da cultura daqui. E é isso. Então, assim, como eu disse no início do vídeo, eu não falei sobre pontos positivos e negativos. Eu citei pontos e vocês aí do outro lado que vão decidir se é ponto negativo ou positivo. Por quê? Porque eu acho que tudo varia de estado para estado. Pode ser que aqui seja um ponto negativo, no seu não seja. Pode ser que aqui seja um ponto positivo e aí não. Pode ser um ponto negativo aqui e aí não. E assim vai. Questão de valores também. Então, assim, eu citei pontos e desafios que a gente vem enfrentando desde que chegou aqui. E é isso. Agora sim, se vocês quiserem um conteúdo onde eu vá no mercado e mostre sobre valores, esse tipo de coisa, eu faço com o maior prazer para compartilhar isso com vocês. Vou ficar postando aqui vídeos assim, super naturalzão, sabe? Porque é tipo um vlogzinhos que eu vou postar um diário de bordo sobre como está sendo essa nossa mudança de estado e família, só nós três. Então é isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigada por ficar até aqui. E até a próxima, pessoal.